Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de abril, sexta-feira, vamos dar continuidade na nossa aulinha aqui, ainda falando sobre pandemia, como que as empresas estão sobressaindo nesse momento de pandemia, o que eles estão fazendo para se organizar nesse momento tão difícil. E dando continuidade aqui, nós vamos começar hoje falando de banco de horas. Outra alternativa que as empresas têm para auxiliar neste momento é a utilização e ou implantação do banco de horas, que podem flexibilizar a jornada de trabalho. Nesse sentido, o banco de horas, armazenagem de horas de trabalho além de jornada normal diária de trabalho, sem o pagamento de horas extras, pode ser muito eficiente para evitar horários com maior aglomeração, bem como facilitar a optação ao trabalho remoto. O banco de horas, conforme falamos, surgiu no Brasil em 1998, após a aprovação da Lei 9.601/98, que alterou o artigo 59 da Constituição das Leis do Trabalho, CLT, e permitiu que o empregador concedesse folga para os seus colaboradores em momento de crise ou dificuldades, para que fosse possível combater o desemprego e amenizar os impactos trabalhistas. Hoje esse regime já é adotado pela maioria das empresas brasileiras. Para que possa ser instituído e implementado, é preciso respeitar alguns requisitos como acordo coletivo de trabalho ou previsão de convenção, aprovação dos empregados membros sindicatos da categoria, jornada diária de trabalho de até 10 horas, exceto nos regimes de escala, jornada semanal de até 44 horas, compensação das horas dentro do período máximo de 1 ano, controle individual por parte da empresa do saldo do banco de horas, acesso ao acompanhamento do saldo e horas por parte do empregado, pagamento do saldo de banco de horas não compensado no prazo até 1 ano ou no momento de rescisão do contrato de trabalho. Trabalhos insalubres e perigosos, o banco de horas depende da autorização expressa de autoridades competentes. Além disso, outras regras a empresa colaborador deve seguir, como compensação das horas de 180 dias, 6 meses, bem como limita no máximo de 10 horas diárias para a jornada de trabalho de acordo com o artigo 59 da CLT. Assim, o limite de horas a serem prestadas diariamente não poderá ser superior a 2 horas, o que totalizará 10 horas diárias. RH. Se a sua empresa já adota essa prática, talvez seja uma das alternativas auxiliares neste momento. Então, esse banco de horas são aquelas horas acumuladas, né? De repente o trabalhador precisa ficar um pouco até mais tarde na empresa por conta da produção, por conta de uma máquina que quebra. Então esse banco de horas é compensado com um dia de folga, certo? Tem muitas empresas já fazem isso, né? Compensa, alguns trabalhadores precisam trabalhar no domingo e compensa na segunda, então não pode ultrapassar aqui, né, as 10 horas diárias. Ou seja, se for 11, 12, não pode. Tem que ser no máximo 10 horas diárias. No caso, você trabalhar 8 horas mais 2 horas extras diário. Aí nós temos aqui alguns requisitos. E nós temos férias coletivas ou recesso. Essas férias coletivas, no caso aqui, a opção férias coletivas ou recesso, que naturalmente utilizados em épocas específicas do Natal, Ano Novo, e outra alternativa para a empresa. Caso essa seja a opção da empresa, é ideal que haja muita atenção à forma de executá-la. Para isso, reúnam-se os gestores da área, avaliem situações de legislação. O RH é fundamental neste processo. Lembre-se que férias coletivas devem ser tratadas como férias individuais, ou seja, a empresa deve provisionar 1/3 das férias e prever os descontos citados. Na opção de recesso, a empresa libera dias de trabalho mantendo o pagamento normal. Para ambos os casos,
seguir legislação é fundamental conforme o artigo 486 da CLT. Aí nós temos com o artigo 486, no caso de paralisação temporária e definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual, federal ou pela promulgação da lei ou isolação de impunidade e impossibilidade, a constituição da atividade prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Redação dada pela Lei 1.530, de 26 de 12 de 1951, bem ultrapassada, né? Mas que ainda continua sendo um pouco eficiente. Sendo que o empregador invocar em sua defesa presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará as pessoas direto ao público apontado como responsável pela paralisação do trabalho para que, no prazo de 30 dias, alegue o que entender devido, passando-se configurar em processo a chamada autoria, incluído pelo Decreto-Lei número 6.110, de 26 de 2 de 1943. E, por fim, comunicar a todos os colaboradores as decisões tomadas pela empresa, bem como a Secretaria de Trabalho e Ministério da Economia, até 15 dias antes do início das férias, assim como os sindicatos da categoria. Então, nós temos aí algumas regras, né? Não pode ser quebradas essas regras. O funcionário deve ser comunicado no mínimo 15 dias de antecedência, bem como a Secretaria de Trabalho e o Ministério da Economia. Beleza, e nós temos aqui o recrutamento e treinamentos remotos. Também é uma ferramenta utilizada para evitar aglomeração e facilita muito, né? Porque o colaborador ele não precisa estar presente ali naquele momento desse treinamento. Ele pode estar através de um computador, de um tablet ou celular. Aí nós temos aqui também o SysMate, CIPA e a CIPA, né? Aqui no caso, empresas que contam com serviço especializado em engenharia e segurança, que no caso é o SysMate, e em medicina do trabalho, e das comissões internas de prevenção de acidentes CIPA podem unir forças para este momento. Dentre tantas ações que podem promover estão: criação de um comitê extraordinário para a execução de um plano de ação, estabelecer um programa informativo sobre medida de prevenção e enfrentamento da doença, implementar junto ao RH medidas básicas de higienização em toda a empresa, examinar os riscos decorrentes de viagens, encaminhar os exames desde que haja interesse mútuo, prestar atendimento ou encaminhamento imediato dos casos que apresentarem suspeitas ou sintomas das doenças, criar um protocolo de ação para tratamento discriminatório para colaborador que apresentem doença, conscientizando os colegas de trabalho. Bom, as maiores empresas, né, fizeram os exames coletivos, onde eles fizeram ali os exames de todas as pessoas de uma vez só. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Nós falamos aqui dessas prevenções, desse sistema de criação de prevenção. E as empresas têm trabalhado em conjunto, né, para poder estabelecer essas medidas de prevenção e cuidado. Hoje é isso, quero desejar a vocês aí um excelente final de semana. As atividades estão disponíveis na plataforma. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço a todos vocês.